Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai para uma aula de biologia, onde a gente vai ver alguns ciclos, né, da natureza e ver alguns fenômenos da natureza também. Vai ser bem interessante. O primeiro ciclo que nós vamos ver é o ciclo da água, tá? A água se apresenta de inúmeras formas no nosso planeta e no nosso corpo é 70% de água. Então ela está até na gente. A gente tem que entender que a água está com a gente desde o período Jurássico, até um pouquinho antes dele. Então a gente tem esse mesmo nível de água desde esse período. Então a gente tem que cuidar da água, principalmente da água doce, para conseguir viver no futuro. Essa é uma proposta, né? Para essa geração e para as próximas, a gente tem que melhorar o nosso tratar com as coisas da natureza, senão no futuro pode dar ruim. Na verdade, agora já está dando ruim, né? A primeira etapa que nós vamos ver é a evaporação. A água que está na superfície terrestre, desde poças na rua, superfície das marés, ela vai evaporar com a incidência dos raios solar, né? Nisso ela vai receber calor, evaporou, vai ficar a nível das nuvens. No nível das nuvens ela vai se condensar em pequenas gotículas que vai formar as nuvens. Essas pequenas gotículas, quando em grande quantidade, vão formando nuvens mais carregadas, né? E assim a gente vai para a próxima etapa, que é a precipitação. A precipitação é quando a água que está em forma de nuvem, em vapor, retorna para a superfície terrestre. Aí que está o negócio todo. Como por exemplo, eu moro em São Paulo, ou no centro do Rio até. Centro do Rio. Choveu, encheu tudo. Horrível. Por exemplo, por que está errado? Por que enche tudo? Por causa que o solo ele não absorve, não tem espaço amostral para absorver. Porque a água, onde ela se aloja? Ela se aloja no lençol freático. E essa água não consegue chegar no lençol freático. Assim como a má administração também acontecem inúmeras enchentes. Mas vamos pensar em uma forma plena para dar esse exemplo. Por exemplo, uma floresta. Nós estamos na floresta, a gente percebe que a água vai cair nas folhas, vai cair também parte no solo, mas grande parte vai estar nas folhas. Entendeu? Essa retenção de água, ela sempre vai haver quando você tem alguma resistência, né? Até uma resistência biológica, né? Ou uma urbana, como a gente vê. Aí, depois dessa água, digamos de forma plena, chegar no solo, vai passar pelas camadas do solo e chegar no lençol freático, nós vamos ter a próxima etapa, que é a transpiração. As plantas vão se alimentar da água no lençol freático. Assim, elas vão transpirar. Essa transpiração vai virar vapor, vai virar nuvem e vai chover novamente. Como nós já vimos, agora o ciclo está completo. Agora nós vamos falar sobre o ciclo das rochas. Bem, o ciclo das rochas é um processo de transformação mineralógica das rochas, onde nós vamos ver agora. A gente vai começar com as rochas magmáticas. É o seguinte, as rochas magmáticas, elas são chamadas de ígneas também, e a gente tem a característica nelas que elas são formadas do magma, né? Da cristalização do magma, e assim as obtemos. Elas podem ser de dois tipos de resfriamento. Rápido, onde ela tem uma textura e uma aparência mais escura, e a de resfriamento lento, como essa aqui que nós vamos ver, olha, agora. Ela assim, ela tem essa característica, ela é toda fragmentadinha, né? E é isso, ela é formada do magma.
Agora, a gente vai ver as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, elas são produzidas, né? Elas são feitas com rochas que já estão ali. Aí, por exemplo, essa rocha aqui, metamórfica, a gente vê que ela tem vários grânulos, né? Assim, possibilitando ver os minerais dentro dela. Interessante, não? Acho que aqui tá melhor para ver, né? Assim, vendo os grânulos e a gente tendo uma noção que ela é uma rocha metamórfica. Vou botar aqui. Tem esse exemplo também, olha. Bonito, né? Aí, nós temos o terceiro tipo, que é a rocha sedimentar. Formada de sedimentos mesmo, de rochas menores. Temos essa aqui. Tá dando para ver mais ou menos, olha. Tem essa e essa aqui. São exemplos bem bonitinhos. Agora a gente vai ver como funciona o ciclo das rochas, né? Nós já vimos um processo de formação simples, assim, bem simplificado da formação das rochas. Agora a gente vai ver o ciclo das rochas. É o seguinte, acontece, vamos partir do ponto da fusão. Quer dizer, o magma tá lá, assim ele vai formando sedimentos, né? E essas rochas que estão nesse sedimento são as rochas magmáticas, como a gente já viu essa aqui, que é de resfriamento lento. Essas rochas magmáticas, elas podem sofrer dois processos, que é o aumento de pressão e temperatura, que ela vai formar uma rocha metamórfica, ou o afloramento. O afloramento é, por exemplo, essa rocha tem algumas camadas de terra em cima dela. Aconteceu qualquer fenômeno, um deslizamento de terra. Pronto, deslizou. Isso aqui agora está para fora, está na superfície terrestre. Pronto, é só essa parte de aparecer, o aparecimento na superfície. Isso pode ser provocado, né, como o exemplo que eu dei, e também como alguém indo ali escavando, achando uma pedra. Uma rocha. Desculpa, ignora a pedra. É isso. Aí, a gente está seguindo essa vertente, que ela foi aflorada, né? Por algum motivo. Aí, ela vai ficar na superfície terrestre. Assim, ela vai ficar sofrendo erosão, vai ficar sofrendo todos os estímulos, né, ambientais. O ar, a meteorização, a erosão. E assim ela pode ir se rompendo em pequenos sedimentos de rocha. Esses sedimentos, né, eles vão ficar depositados nos oceanos e nos continentes. Assim, depositados nos oceanos e nos continentes, vou pausar que os cachorros estão latindo da rua. Agora, com toda a paz do mundo, essas rochas que estão na superfície terrestre, elas vão sofrer, né, um desgaste, um intemperismo, uma meteorização, uma erosão. E elas vão se formando em pequenos sedimentos, elas vão ficar nos continentes ou no oceano. Diante disso, elas sofrem um processo que se chama diagênese. No caso, é um complexo de processos que, além de outras funções, ele junta as rochas. Aí, por exemplo, aí forma uma rocha sedimentar, que é aquela que a gente já viu, né? Que é a junção de algumas mini rochas. Tá? Tem esse exemplo e tem esse aqui também. Aí, então, perante isso, a gente tem o próximo processo que acontece. Temos rochas sedimentares. As rochas sedimentares, elas podem sofrer como as rochas magmáticas, o afloramento, por algum motivo, humano ou biológico,
É, ou elas sofrem o aumento de pressão e temperatura. Que o aumento de pressão e temperatura vai influenciar elas a se tornarem rochas metamórficas, tá? Essas com bem bonitas, eu acho. E esse aumento de pressão e temperatura formando as rochas metamórficas. Ah, essas rochas metamórficas, o que pode acontecer? Elas podem sofrer afloramento por qualquer razão, ou elas podem participar de uma fusão. Fusão, no caso delas, retornando, essas rochas retornam a ser magma e veio aí. E o ciclo está concluído. E acho muito interessante isso, porque é tudo reutilizável e infinito no planeta Terra. A gente tem que entender também que esse fenômeno ocorre desde o início do planeta, então tá aí há alguns bilhões de anos. Agora nós vamos ver uma vertente um pouco ácida do ciclo da água. Nós vamos examinar a chuva ácida. É um fenômeno atmosférico que acontece especialmente em países, né, que têm um nível elevado de industrialização. E também de normas ambientais horríveis. Os óxidos de enxofre, né, e de nitrato, às vezes eles são lançados pela atmosfera. Nisso, a água da chuva, ela contém esses ácidos e prejudica toda as espécies que estão em contato, como por exemplo os animais, os humanos, as plantas, tudo é contaminado, tudo é danificado, até as estruturas mesmo, como prédios, casas, essas coisas. A gente pensa, não acontece no Brasil, mas acontece. Acontece mais em países como a Europa, né? América do Norte e alguns países asiáticos. Mas no Brasil acontece desde 1980 em uma cidade em Cubatão, em São Paulo. Essa cidade, na época de 1900, ela era chamada de Vale da Morte, porque as indústrias eram totalmente irresponsáveis, né? Não tinham saber que isso fazia muito mal, ou sabiam e ignoravam, fica aí o questionamento. E a gente tinha essa gestão que trazia mal a todos que moravam ali, como tudo, até as plantas. O último caso foi por agora, foi uns anos atrás, e tiveram 80 pessoas que precisaram ser encaminhadas para as unidades médicas, né, de saúde. Isso é muito recorrente nessa cidade. Ocorreram multas, incentivos para projetos ambientais. É o previsto, né, depois de tanta crise, desde o início desse polo industrial. E agora a gente vai ver o próximo tópico. Terremotos é o que vamos falar agora, tá? Os terremotos têm uma existência, né, quase cooperativa com os vulcões. Primeiramente, é preciso entender que os terremotos eles são fenômenos naturais, são chamados também de abalos sísmicos, né? A teoria da peritônica de placas, que é o que nós estudamos, dá inúmeras explicações para todos os fenômenos geológicos, né? Como esses. Eles são chamados de abalos sísmicos e correspondem a tremores na superfície terrestre.
podendo ser de baixa ou alta intensidade, depende da intensidade do choque das placas. A ocorrência de terremotos está associado à atividade vulcânica, que também é a movimentação de placas tectônicas. Sendo assim, terremotos são resultados da liberação de forças acumuladas. A gente tem os vulcões nas zonas de convergência. São essas zonas que estão entre as placas e tem um acúmulo de pressão nelas, provocando essa movimentação, né? E a gente tem essa descarga de energia que é a erupção vulcânica. Assim, dependendo da intensidade da erupção, pode ocorrer alguns tremores na superfície ou até algum terremoto, né? Dependendo da intensidade. A gente tem que ver que, como o Japão, ele é totalmente provável. E não preciso dizer que é só provável. A todo momento nós escutamos sobre terremoto no Japão. A estrutura arquitetônica lá já é proposta para isso. Os prédios são mais resistentes, as casas. E aqui, por enquanto, no Brasil, não. Nós não temos essas características de histórico de terremoto, de vulcões incrivelmente ativos, porque nós não estamos nessa zona de convergência aqui no Brasil. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado. E é isso. Ótima semana a todos.